Oi, eu sou Marina Oliveira e já estou aqui para falar sobre a minissérie Não Volte para Casa da Netflix. Lembrando que esse tipo de vídeo tem o intuito de resumir a obra, então, obviamente, haverão spoilers. Mas assista até o final, porque eu falo pontualmente o que, na minha opinião, são as melhores e as piores partes dessa obra audiovisual. A minissérie começa nos mostrando Vari e sua filha indo para a casa em que Vari viveu junto com sua mãe até seus 5 anos. A verdade é que o marido de Vari batia nela e, para proteger a sua filha e a si mesma, ela decide ir embora. Mas ao chegar na casa, várias coisas estranhas acontecem. Min, a filha de Vari, passa a ver uma aparição de uma mulher queimada, enquanto Vari começa a ver uma criança andando pela casa. Mas o problema real acontece em uma noite, quando Vari deixa sua filha sozinha no quarto e desce para beber. E de repente, ela ouve sua filha gritar. Ao chegar na porta do quarto, Vari tem uma visão de sua filha sentada em cima da cama, enquanto a cama está flutuando no ar. Mas antes que Vari consiga entrar no quarto, a porta se fecha e tranca Vari para fora do quarto. Enquanto a mãe está do lado de fora, gritando para que Min abra a porta, a garota é observada por esse suposto espírito maligno e entra no guarda-roupa para se proteger. O problema é que ela simplesmente desaparece depois disso. Depois de procurar sua filha em todos os lugares da casa, Vari chama a polícia, que de início não acreditam nela, pois acham que ela nem sequer tem uma filha e que isso é tudo coisa da imaginação dela. Até porque, de fato, há várias inconsistências em seus relatos. No entanto, ela prova que realmente tem uma filha quando liga para o seu marido e ele confirma toda a história, de que essa criança realmente existe e que estaria com a Vari. Enfim, os policiais começam as buscas. Enquanto as buscas estavam acontecendo, um dos policiais acaba falando com Vari e a policial encarregada do caso, que aliás estava grávida, para que elas fiquem na casa enquanto eles continuam as buscas. E é enquanto elas estão na casa que elas decidem abrir uma porta que nunca foi aberta desde que Vari voltou para aquela casa. Aquela porta era um grande mistério, pois sua mãe nunca havia deixado Vari entrar naquele local. E como aquele era o único local onde a Vari ainda não tinha procurado pela sua filha, elas decidem abrir aquela porta e explorar o que havia ali dentro. Lá, elas percebem que havia um laboratório que pertencia à mãe de Vari, Panidá. O local parecia abandonado e tinha uma poça de sangue no chão do local. Porém, era um sangue antigo, o que provavelmente significaria não ser um sangue da Min. Como elas não veem nada de importante para o caso naquele local, elas saem daquele lugar. E depois de uma noite de buscas frustradas, os policiais vão embora e Vari fica na casa sozinha. Até que ela começa a ouvir algo que ela acredita ser uma pessoa na casa. Ela liga para a policial que estava encarregada do caso e nesse momento começa a ver a aparição de uma criança novamente. Quando ela olha dentro do guarda-roupa, a criança lhe dá um susto e Vari desaparece. Agora vamos ver eu tentando explicar uma coisa que nem eu mesma entendi. Vai ser complicado, então vamos todo mundo segurar as mãos e prestar atenção na tia, tá? Então vamos lá. Em 1991, Panidá vivia com seu marido e sua filha Vari, naquela mesma casa em que toda a história está acontecendo. Mas como ela vivia ocupada com seu trabalho, ela nunca dava atenção à menina. Um dia, a família resolve viajar e à praia. Mas após uma discussão de Panidá com seu marido, ela sai do carro no meio da estrada e o automóvel é atingido logo em seguida por um caminhão. Esse acidente ocasiona a morte do marido e da filha de Panidá, que fica completamente corroída pela tristeza e pelo sentimento de culpa, já que ela pensava ter sido uma péssima mãe. Então, depois de um tempo, ela decide tirar a própria vida. E como se não bastasse toda a merda que ela estava vivendo, o sapato dela ainda quebra o salto, sabe? Quando ela tá prestes a se jogar da ponte, ela vê uma formação de nuvens com raios e o sapato dela acaba caindo naquele local. Imediatamente, ela começa a lembrar de uma cena que aconteceu um pouco antes, quando esse mesmo sapato caiu do teto de seu laboratório.
não exatamente do teto, dessa mesma formação aí de nuvens, só que em cima do seu laboratório. Nesse momento, eu, você, ela, todos nós percebemos o que foi que aconteceu, não é mesmo? Viagem no tempo. E é aqui que eu comecei a entender toda a história e eu já sabia exatamente todo o final da história. Só tinha uma dúvida que foi a única que não foi respondida durante a série. Pra ser bem honesta, eu tava tentando não acreditar na minha teoria, porque era muito triste e revoltante. Mas infelizmente eu tava certa, tá? Infelizmente era real. Mas vamos voltar pra história, não é mesmo? Aliás, quando o sapato dela caiu, eu só conseguia pensar, se joga, menina. Mas infelizmente ela não se jogou. E toda essa história aconteceu de uma forma muito trágica. Depois de perceber que a viagem no tempo é possível, Panidá cria aquele porão na casa, constrói uma máquina do tempo, isso tudo em um intervalo de 1 ano. Sim, 1 ano. Em março do ano de 1991, ela perde a família e, se eu não estou enganada, em março de 1992, ela termina de construir essa máquina do tempo. Então, assim, o que são os diversos cientistas que ficam estudando para ver se criam essa tecnologia? Gente, é só dar na mão de uma mulher que perdeu a filha. Meu Deus, o que vai fazer ela ser um gênio é o amor dela, entendeu? Enfim, ela faz de tudo para tentar voltar no tempo e impedir aquele acidente. Mas a única coisa que ela consegue é trazer uma menininha de 2024 para o seu presente. E sim, a menininha é a Min, a filha da Vari. Dias se passam e Min é criada por Panidá como sua própria filha. E é nesse momento que as coisas começam a se encaixar. A tal menininha que a Vari avista dentro da casa é a Min, porém com uma máscara e 2 trancinhas. E várias cenas de brincadeiras da Min acabam sendo mostradas no presente, porque havia uma questão de tempo ali, enfim, talvez uma falha na Matrix daquilo ali, não sei, gente, não faço ideia, mas enfim. Basicamente, não eram aparições, não eram fantasmas, era só o passado e o presente meio que se juntando numa coisa só naquela casa, porque a Min era de 2024, mas ela volta pra 1991. Enfim, meio maluco, mas eu espero que vocês estejam entendendo até agora, né? A gente percebe que realmente Panidá mudou bastante. Ela passa a cuidar da Min como ela nunca cuidou da filha dela. Até que ela resolve tentar mais uma vez voltar no tempo. Porém, ao ligar a máquina, ela acaba trazendo uma mulher do futuro. E essa seria Vari, a mãe da Min. E pasmem, a Vari fala pra Panidá que é a filha dela. E enquanto ela insiste diversas vezes que é a Vari, filha dela, Panidá não acredita na mulher. E é muito revoltante, porque assim, ela tava mexendo com viagem no tempo. Ela quem trouxe aquela mulher pra casa dela. E ela tinha medo daquela mulher. Não é meio estranho? Eu acho meio estranho. Mas enfim, Panidá não acredita em Vari, não acredita que ela é sua filha e mantém Vari em cárcere privado, colocando inclusive o seu empregado para cuidar de Vari, para que ele não a deixe fugir. Agora eu vou dar uma pausa para uma explicação. A Min e a Vari são a mesma pessoa. Mas vocês lembram que eu não tinha entendido uma parte? Então, basicamente, a Min tem 5 anos. Teoricamente, ela teria nascido em 2019, correto? Acho que sim. Como que a Min foi parar nos braços da Vari se elas não são mãe e filha de verdade? Basicamente, eu suponho que a Vari não teve a Min, não biologicamente falando. De alguma forma, a Vari adotou a Min. E isso pode ser, de certa forma, comprovado com o fato do marido da Vari dizer que a Min não é filha dele. A minha teoria era que a policial que estava grávida, de alguma forma, foi parar em 2019. E talvez por alguma doença, ou uma morte repentina, ou algo do tipo, ela acabou tendo que entregar a sua filha para Vari, que criou a menina até os 5 anos de idade. Só que isso não é mostrado. Então, assim, essa teoria cai por terra porque realmente a policial não volta no tempo e não entrega essa criança para Vari. Então, fica aí o mistério de como que a Vari conseguiu essa criança.
Vamos continuar porque eu acho que já tá confuso e não sei se vai melhorar ou vai piorar, mas eu tô tentando, tá? Calma. A Vari é mantida presa pela sua mãe durante uns dias, até que Vari consegue fugir, ataca o funcionário da mãe e vai até o quarto da Min. Porém, antes que ela consiga falar com sua filha, Panidá aparece e ataca Vari, que fica repetindo diversas vezes ser filha de Panidá. Mas a maluca não acredita nela, tá? Então é isso. E o medo dela é tão grande de perder a sua filha Min, a sua segunda chance de ter uma filha, não é mesmo? Que ela acaba empurrando Vari do segundo andar da casa, fazendo com que ela caia e um lustre caia em cima dela, carbonizando o seu corpo. Depois desse incidente, Min perde parte da sua memória por conta do trauma. E Panidá resolve sair da casa com Min. Nesse momento, ela decide chamar a menina de Vari, o que para ela já deveria ser uma pista óbvia de que aquela mulher poderia muito estar falando a verdade, né? Mas ela não se toca, mas ela não se toca em todos os sinais possíveis que existem, mostrando pra ela que ela tá errada, que ela tava errada, que ela quem matou a própria filha. Mas ok, tudo bem. Ela quebra a máquina do tempo e vai embora com Vari, agora chamada de Min, pra longe daquela casa. E nos é mostrado Vari crescendo. Ela indo pra escola, fazendo aula de balé, estudando, indo pra faculdade, se formando, virando jornalista, se casando com o seu marido que a batia. Enfim, toda a história acontece novamente. Finalmente percebe que ela realmente matou a sua filha. E depois disso, ela vive repetindo para sua filha nunca mais voltar para aquela casa. Mas como ela fica meio tantã das ideias, a Vari não leva a sério o que a mãe fala. Vari, depois do casamento, é mostrado ela segurando uma bebê, que de fato não é mostrado se é filha biológica ou se é uma criança adotada. Então a gente não faz ideia de como que essa criança vai parar nos braços da Vari. Depois disso, a gente vê ela fugindo do marido, voltando para aquela casa e vivendo todo esse ciclo novamente. Ou seja, a coitada só se ferrou. Ela nasce, vai parar de alguma forma nas mãos da Vari, que é ela mesma adulta, cresce como Min até seus 5 anos de idade, vendo sua mãe ter um relacionamento abusivo com o seu suposto pai. Então ela vai para casa onde supostamente sua mãe cresceu e lá vive uma história de terror, vendo uma aparição de uma mulher queimada para cima e para baixo. Depois ela sofre por se separar de sua mãe e vai parar em 1992 sendo criada por Panidá, enquanto sente falta da sua mãe, que na verdade é ela mesma mais velha. Eu tô piorando as coisas, eu sinto isso, eu sinto que eu tô deixando as coisas mais complicadas do que realmente são. Talvez, mas pra mim faz sentido, tá? Pra mim faz sentido. Acompanha a tia. Cresce e esse momento da vida dela é até feliz. Até que ela se forma, conhece seu marido, se casa, passa por um relacionamento abusivo e volta novamente pra casa, onde ela vai pro passado e é assassinada pela sua própria mãe. Gente, que vida infeliz que essa mulher teve. Enquanto isso, o marido tóxico dela vive super bem, tá? Tudo bem, a mãe da Vari foi quem matou ela. Ok, a gente tem essa questão. Foi ela também quem fez ela voltar no tempo. Também temos essa questão. Mas ela sente tanta culpa que ela acaba ficando desorientada com o tempo. O que a gente não vê com o marido da Vari, que foi também um dos causadores de toda essa história, e mesmo assim ele não tem punição alguma. Tipo, tá, ele leva uns tapas da policial, mas é só isso. Ele continua sendo rico, bem-sucedido e um cara com a imagem intacta. Fora o fato dele nem ter sido preso por bater nela. Tipo assim, não acontece nada, literalmente nada. Ele só vive a vida dele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ela vive um ciclo de coisas ruins acontecendo na vida dela. Tem uma morte horrorosa, enquanto as pessoas que foram responsáveis pela morte dela simplesmente só vivem normalmente, que no caso são a mãe dela, né, a Panidá, e o marido, tipo, sabe? E toda essa história nem teria acontecido se a Panidá tivesse se aberto pra terapia.
Porque sim, ela faz terapia. Só que ela não se abre pra ela. E não adianta você ir pro terapeuta e você não querer realmente se curar, né? E depois, na vida adulta, ela não tenta voltar no tempo. O que, ok, ela tinha quebrado a máquina do tempo. Mas se ela construiu uma vez, ela não pode consertar? E digo mais, dessa vez colocar um relógio cronológico para poder conseguir voltar para a data exata que ela quer, porque assim, ela usar uma foto e o poder do pensamento para tentar ser transportada para 1991 não deu certo. Por que raios ela simplesmente não cria um cronômetrozinho, sabe, para voltar para a estaca zero de toda essa situação? Mas ok, vamos lá. Ok, ela não quer mexer com o passado, beleza. Tudo certo. Consigo compreender isso. Por que ela não vendeu a casa? Ela poderia simplesmente ter vendido a casa. A Vari não pode voltar para casa, porque se ela voltar para casa, toda essa história vai acontecer e eu vou matar ela. Né? Eu vou matar a minha própria filha. Então, o que eu posso fazer? Vender a casa. Vamos vender a casa, porque aí minha filha não vai precisar, né? Uma casa tão grande, com um local tão extenso, com aquele porão também, que, tipo assim, alguns malucos iriam adorar aquele porão, tá? Inclusive. Ela poderia vender aquela casa por milhões e milhões e depois simplesmente comprar algum apartamento em uma parte da cidade grande, sabe? Tipo, que a filha dela não estaria desamparada, sabe? Ela não estaria desamparada, completamente desamparada. Ela poderia viver nesse lugar. E é isso, entendeu? Mas não, ela simplesmente ignora, sabe? Enfim, sem casa pra Vari voltar, não tem história, não teria como a Vari voltar pra casa. Olha só, que fácil de resolver essa situação, não é mesmo? E óbvio, o que eu falei antes também ainda está de pé. O mais óbvio de tudo é, quando a Vari aparece na frente dela em 1992, ela poderia simplesmente ter acreditado na filha, porque ela estava mexendo com viagem no tempo. Então, quando uma pessoa fala, nossa, eu sou de 2024, eu sou sua filha do futuro, pô, que tal acreditar na pessoa, não é mesmo? Que tal pensar assim, putz, pode ser que ela esteja falando a verdade, não é mesmo? Pode ser que ela esteja sendo sincera. Que tal eu tentar acreditar nessa pessoa, não é mesmo? Então, assim, ela simplesmente ignora e prende a menina e mata a menina. Tipo assim, ela nem pensa duas vezes em relação a isso, sabe? E tá, tudo bem, ela tava com problemas psicológicos e tudo mais, mas assim, isso não justifica, tá? Isso não justifica pra mim, não. Enfim, esse final é muito triste, é muito revoltante, porque a nossa personagem principal, a pessoa que a gente se apega durante toda a história, acaba sofrendo durante toda a história e a gente percebe que o sofrimento dela ainda é infinito, porque ele fica se repetindo diversas e diversas vezes, sabe? Enfim, é péssimo saber desse filme, tá? É péssimo, é péssimo. E fica essa ponta solta aí de como que a Min vai parar nos braços da Vari, né? Então isso aí realmente não é explicado pela série e de fato eu não tenho nenhuma teoria, a não ser que eu já falei, que caiu por terra pelo fato da policial não ficar na cidade, não ser transportada para 2019, então isso aí meio que cai por terra. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas outras redes sociais, dê uma olhadinha no box de informações e comenta aqui embaixo se você assistiu a série, se você entendeu o que é que eu falei, se você entendeu a minha lógica, o que aconteceu aí, enfim, se você entendeu a série, se você tem alguma teoria pra como a Min vai parar nos braços da Vari, ou será que realmente ela é filha da Min, mas aí não faz sentido a Min ser filha da Vari, sendo que as duas são a mesma pessoa. Não faz sentido, então assim, me diz aí o que você acha sobre essa história toda, enfim, deixa aqui seu comentário, é isso. Fui!